Toledo, tava todo mundo vendo o que está acontecendo na Venezuela e os mais inteligentes o que está acontecendo em Paris. E você não, você tá vendo o que está acontecendo no Brasil e tem coisa acontecendo. Eu tive que olhar, para Caracas eu tive que olhar, mas para Paris não deu tempo. O que aconteceu essa semana? O governo brasileiro, através do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, anunciou um recorde. Nunca houve tantos brasileiros empregados, ocupados no Brasil quanto há agora. São 102 milhões de brasileiros trabalhando. Isso aconteceu por quê? Porque a taxa de desocupação, ou de desemprego, para usar o termo popular, caiu. Caiu para 6,9%, que é a taxa mais baixa em uma década, desde 2014, que ela não ficava tão baixa. Para você ter uma ideia, no ano passado, no mesmo trimestre, estava em 8%. Então, é uma queda bastante significativa. Então, tem quase 3 milhões a mais de pessoas trabalhando do que tinha um ano atrás. E não foi só isso. Além de ter mais gente ocupada, o desalento também diminuiu. O que é o desalento? O desalento são aquelas pessoas que não trabalham nem procuram emprego porque sabem que não tem chance de se empregar. E esse desalento ele costuma disfarçar um pouco a taxa de desemprego, porque se o cara não procura emprego, ele não é considerado desempregado, entendeu? Ele é um desalentado. Mas quando caem tanto a taxa de desemprego, desocupação e a taxa de desalento, é um ótimo sinal, porque significa que efetivamente tem mais gente trabalhando, né? Além disso, como se não bastasse, aí você pode dizer, não, mas foram empregos informais. De fato, os empregos informais cresceram, mas os empregos formais, com carteira assinada, também cresceram. Então, no pico da série histórica, também. Nunca teve tanta gente com carteira assinada quanto tem hoje, se a gente comparar com a série histórica do IBGE, que começa em 2012. É o que temos, né? Muito significativo. A informalidade diminuiu. E os setores que mais puxaram o crescimento do emprego foram o comércio, reparação de veículos e motos, tecnologia da informação, atividades financeiras e o setor público. Né? O setor público abriu um monte de concurso, contratou um monte de gente e isso ajudou nessas estatísticas. E para finalizar, a última boa notícia foi que a renda real do trabalho aumentou. Ela aumentou quase 6% em comparação a um ano atrás e 2%, 1,8%, em relação ao primeiro trimestre, né? Do segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. Isso tudo, né? Você fala, pô, só boa notícia. E, no entanto, passou meio batido graças ao Maduro e às suas atas. Exatamente. Por mais estranho que possa parecer, essas boas notícias, de alguma maneira, acabam influenciando que a taxa de juros não tenha caído, que foi a má notícia econômica da semana. Né? O Copom manteve em 10,5% a Selic. Exatamente. A gente sabe que o grande fator que influencia a taxa de juros no Brasil é a taxa de juros americana, porque os Estados Unidos são uma espécie de sugador do dinheiro no mundo. Se a taxa lá está mais alta, o dinheiro vai todo para os Estados Unidos, que né, se tem uma taxa positiva e a segurança americana do dólar, o dinheiro acaba indo para lá e isso acaba tirando o dinheiro dos países em desenvolvimento, tipo o Brasil, e isso obriga a ter uma taxa de juros mais alta para você manter o dinheiro aqui. É porque 1/3 quase dos produtos brasileiros são indexados ao dólar. Se o dólar se valoriza, o preço desses produtos sobe. Então, a pressão para você frear essa inflação derivada decorrente da subida do dólar aumenta. E isso acontece porque justamente o dólar sai do Brasil, vai para lá, né? Aumenta a demanda por dólar, aumenta a cotação do dólar. Agora, apesar disso, desse ser o motivo principal, a Faria Lima, pelo menos os andares mais altos da Faria Lima, não gostam muito quando a renda do trabalho aumenta, o emprego aumenta, porque a massa salarial aumenta e pressiona o consumo. Pressionando o consumo, eles ficam dizendo, isso vai impactar a inflação, né? Então precisamos tomar cuidado. Só não influenciou mais porque o governo se antecipou e já na segunda-feira anunciou cortes ao orçamento da União, ao contingenciamento, para falar a palavra técnica que eles usam, para justamente prevenir uma reação negativa do mercado a essas boas notícias sobre o aumento da renda e do emprego. Mas isso é você que vai falar, porque má notícia é com você. E pior que é. Mas eu só queria fazer uma ressalva que eu conversei com uma pessoa do mercado financeiro, mas ele reitera essa primeira visão que você colocou. O fato dos juros americanos estarem acima de 5%, que
para o país. É um patamar bastante alto, é o principal fator para explicar a manutenção dos juros em 10,5% no Brasil e impedir uma redução, né? Essa é um pouco a leitura que eu só faço se faz no mercado. essa ressalva porque eu entrevistei essa semana no Analisando Notícia, que é um outro programa que a gente faz no UOL, junto com o Kennedy Alencar, e o André Roncalha, que é colunista da Folha, fez essa advertência. Falou, olha, notícia boa para emprego e renda nem sempre é boa para Faria Lima, porque tem esse tipo de pressão, expectativa de impacto inflacionário, etc. Mas você tem razão, o que manda são os juros americanos. Então vamos para as más notícias. Então agora chegaram as vezes das más notícias econômicas.